Fala, galera! Boa tarde, bom dia, boa tarde, boa noite, que eu não sei que horas que vocês estarão assistindo esse vídeo, mas para você que está assistindo aqui online, são 32 participantes nesse momento, uma boa e quente tarde de quarta-feira, dia 7/10/2020. Pessoal que está nos vendo aí pelo Instagram, estamos ao vivo também no YouTube, beleza? Então corre lá no meu canal, o professor Rafael Pacheco, e assiste lá a transmissão ao vivo da nossa Desmistificando o Exame da Ordem, pessoal. Hoje, eu e o professor Roberto vamos acabar com todas as histórias da carochinha que envolvem o exame da ordem, né? Todos os alunos do direito têm muito medo, né? Todos os alunos do direito têm aquele receio, eu tenho que formar, eu vou formar e eu vou ter que fazer o exame da ordem, nenhuma outra profissão faz o exame da ordem. Pois é, vocês fazem parte de um grupo seleto, de um grupo seletíssimo que deveria ser aplicado a todas as formações, deveria ser aplicado o exame para o exercício, o exame de proficiência para o exercício da profissão, certo? É isso que o exame da ordem é. Então, pessoal, olá, meu nome é Rafael Pacheco, eu sou professor do curso de Direito da Univiçosa, eu dou aula de Direito Civil, as duas melhores matérias que existem na face da Terra, Direito de Famílias e Direito das Sucessões. Então, sejam bem-vindos. Eu sou mestre em Direito, sou especialista em Direito Processual e estou me especializando mais uma vez em Direito Civil. Então, é um prazer estar aqui hoje com vocês. E hoje eu recebo o inoxidável, o magnânimo, o grandioso professor Roberto Viana. Professor Roberto Viana, meu amigo do peito e meu colega e meu estimado colega de profissão. Damos aulas na mesma faculdade, lecionamos matérias diversas. Ele leciona uma tal de direito empresarial que eu não sei muito para que serve, não. Mas, Roberto, fala aí, se apresenta, fala o seu currículo, seja muito bem-vindo, vamos lá. Primeiramente, professor Rafael, muito obrigado pelo convite, muito boa tarde, né? Boa tarde, bom dia, boa noite a todos, né, que vão ver essa live depois. É um prazer imenso estar aqui com você, muito obrigado pelo convite, e como você disse, hoje a gente está aqui para realmente desmistificar o exame de ordem, né? Nós já passamos por isso, trabalhamos com isso, porque, querendo ou não, dando aula para a graduação, o tempo todo nós precisamos estar atualizados, estar sobre a prova, sobre o exame de ordem, porque é uma demanda dos nossos estudantes e a gente realmente precisa estar pensando sobre isso o tempo todo. Eu ainda mais, né, que eu leciono um tópico um tópico especial, no qual a gente se dedica exclusivamente a resolver questões da primeira fase, né, do exame de ordem. Então, eu convivo com isso diretamente e é um prazer poder dividir isso e poder tentar ajudar, né, os alunos com o conhecimento que a gente tem adquirido ao longo dos anos. Vou me apresentar também de uma forma mais breve, principalmente para aqueles que ainda não me conhecem. Eu sou o professor Roberto Viana, sou formado pela Universidade Federal de Viçosa, tenho pós-graduação, né, em Direito Empresarial, em Direito do Trabalho, tenho mestrado em Direito Empresarial, leciono a disciplina de Direito Empresarial com muito orgulho e com muito amor, e também o Direito Processual Civil, e também essa disciplina de tópicos especiais, no qual a gente se dedica exclusivamente à resolução de exercícios da OAB. Só matéria gostosa, hein, galera? Nossa Senhora! Não, estou brincando. Brincadeiras à parte, essa é uma das matérias mais legais que existem dentro do direito. Depois do direito civil, direito de família, direito das sucessões, vem o direito empresarial, né? E é uma parte glamurosa, né, dentro do direito. O direito empresarial é uma parte glamurosa, ela é uma parte, assim, que enche os olhos, é a menina dos olhos, né? Claro que todo mundo quer advogar para uma empresa, e o professor Roberto, ele tem a manha total aí, então sigam as dicas dele aí, que certamente o sucesso virá. Pessoal, essa é a primeira live de uma série de 3 que eu e o professor Roberto estamos fazendo. Tá aí a hashtag para vocês, aprovado na OAB.
printem a tela, compartilhem nas redes sociais, usem a hashtag aí, nos ajudem a ganhar engajamento nas redes sociais e ajudar mais pessoas a poder passar no exame da ordem sem pagar cursinho, que é o mais importante, né? O que a gente vai trazer para vocês hoje, pessoal, é um foco na primeira fase da OAB. A gente vai falar da primeira fase da OAB. Em um segundo momento, a gente vai falar da segunda fase da OAB. E no terceiro momento, na terceira e última live, a gente vai falar, ou melhor dizendo, a gente vai resolver, vamos mostrar para vocês, ao vivo e a cores, quem sabe faz ao vivo, como redigir uma questão, como redigir uma peça prático-processual, como utilizar o código dentro dessa peça prático-processual, para que vocês possam obter êxito em todas as fases da OAB, não precisarem utilizar a repescagem, que é uma coisinha que a gente vai falar, e também não precisar fazer tudo de novo, igual eu já fiz. Então, pessoal, para começar o nosso assunto, deixa eu falar para vocês a minha experiência com a prova da OAB. Bom, como todo mundo sabe, eu sou advogado formado em Direito, sou advogado, professor, e todo mundo que forma em Direito, mesmo que não queira, deve fazer a prova da OAB, porque vocês vão ter, para vocês, a melhor ferramenta, o melhor serviço, o melhor insumo para que vocês possam galgar uma profissão, que é uma prestação de um serviço. Você não precisa de fazer estoque, você não precisa de alugar uma loja, você não precisa de um capital de giro grandioso, você precisa apenas do seu conhecimento, da autorização da OAB, da sua carteirinha cor-de-rosa, que todos falam que é vermelha, mas na minha opinião, ela é cor-de-rosa, e utilizando a carteirinha cor-de-rosa da OAB, vocês conseguem fazer a vida de vocês por meio da prestação de serviço, que é um dos melhores serviços. Bom, como todos sabem, a gente fez a prova da OAB, eu e o professor Roberto fizemos. Eu não fiz uma, eu não fiz duas, mas eu fiz 3 vezes a prova da OAB. Então, vai por mim. Ela reprova sim. Ah, credo, mas você falou que não era difícil? Não, difícil não é, mas você precisa de certas malemolências que a gente vai tentar passar para você hoje, para que vocês possam ser aprovados com êxito na primeira tentativa. Na minha primeira tentativa, eu passei na primeira fase com 60%. Sabe, de 50% passei com 60%. Sem estudar uma linha, tá? Sem estudar. Cheguei na segunda fase achando que era, assim como muitos estudantes do direito, né, Roberto? Achando que já era um Ives Gandra da vida, sabia tudo, ia destruir, e realmente eu destruí. Só que eu também fui destruído. Eu errei, eu fiz a peça prático-processual errada na minha primeira prova. Era para fazer um embargo de terceiros, eu fiz um embargo à execução. Na hora que eu me dei conta, já não dava mais tempo, já não tinha mais espaço na prova para refazer a prova, para refazer a peça, mas tentei refazer. E eu ainda consegui pontuar, e eu fui reprovado por 0,35 décimos. Na segunda, dói demais. Aí, na primeira fase, falei, vou fazer de novo. Fiz na segunda vez, falei, vou fazer de novo, já passei mesmo, não vou nem estudar. Nem da primeira fase eu passei. Na terceira vez, a minha esposa, que na época era minha namorada, falou comigo, você vai fazer. Eu falei, tudo bem, vou fazer mais uma vez. E nunca mais eu vou fazer. Se eu não passar nessa terceira vez, eu nunca mais faço a prova da OAB. E sentei para estudar, galera. Eu não cortava cabelo, eu não cortava barba, esse costume eu mantenho até hoje, mas eu não aparava a minha barba, que eu quero dizer. Minha barba ficou gigantesca. Eu estudei muito, eu refiz todas as provas anteriores da OAB, abertas e fechadas, eu fiz todas as provas que eu podia ter feito, eu fiz todas as questões que eu encontrei no que é concursos de prova da OAB e eu fiz tudo. Passei na primeira etapa com 80%. Fui para a segunda etapa, fiz todas as peças que, claro, só tem uma opção de segunda etapa, direito civil. Não existe outra opção de segunda etapa. Há controvérsias, meu amigo. Há controvérsias. Mas eu fiz direito civil nas 3 vezes
E na segunda etapa eu fui lá e falei, fiz todas as peças que eu consegui, fiz o aulão de um certo cursinho, que eu não vou falar o nome, que eu não estou recebendo para isso. Fiz um aulão lá chamado Dia D e passei com 9 na peça prática processual. Mas eu estudei muito, com muita força, estudei para valer, e a gente vai passar algumas dessas dicas de estudo hoje para vocês, de como que vocês têm que fazer. Roberto, me conta aí, como é que foi a sua vez? Ou as suas vezes? Pois é, Rafael. Graças a Deus foi uma vez, mas eu acho importante também compartilhar a minha história, porque ela tem algumas peculiaridades que pode ser que se assemelha a de alguém que esteja assistindo essa live agora. Na verdade, quando eu terminei o curso de Direito, galera, eu estava bastante desmotivado naquela época, né, com o curso de Direito, e como alguns alunos já me disseram, eu também já disse isso. Eu falei, não, eu não vou advogar, não é isso que eu quero para minha vida, não vou fazer isso. E fiquei um ano, né, praticamente após a minha formatura, eu fiquei um ano sem estudar nada do direito, tá? Mas graças à minha irmãzinha querida, também como professor Rafael, eu tenho uma irmã que é do direito, que na época era a minha caloura, né? E ela estava se formando no ano seguinte, exatamente um ano depois da minha formatura. E ela me convidou para a gente estudar para a prova da OAB em conjunto, né? E graças a ela, né, eu me senti incentivado, né, depois de um ano, galera, um ano sem encostar em qualquer matéria do direito. E, meus queridos, o que eu fiz? Eu fiz muito semelhante ao professor Rafael. Uma coisa eu tenho que relatar para vocês. Eu sou um pouquinho mais velho do que o professor Rafael, então, na minha época, o exame ainda não era unificado, tá? Mas estava prestes a ser unificado. E não sei se vocês conhecem, mas a OAB-MG, ela tinha a fama de ser muito rigorosa nos seus exames, né, de ordem no Brasil. Então, o que eu fiz? Eu peguei, né, sentei a bunda realmente para estudar, mas fiz um estudo estratégico, e é isso que a gente vai propor aqui na nossa live. Porque desde aquela época eu percebia que, apesar de ter todas aquelas disciplinas que são cobradas, a gente vai ver, são 17 disciplinas ao todo, não era necessário eu me aprofundar de igual maneira em todas as disciplinas. Então, a minha tática foi realmente pegar as provas anteriores, me dedicar a tentar entender como era cobrado a matéria e quais as matérias que eu iria me dedicar, tá? Ao contrário do professor Rafael, né, hoje em dia eu sou professor de Direito Processual Civil, mas naquela época o Direito Processual Civil estava bem afastado da minha pessoa, né? Então, naquela época, eu me identifiquei muito com o direito do trabalho. Olha só que interessante, né? Eu já sabia que era alguma coisa dentro da empresa que me chamava a atenção. Então, eu comecei pelo direito do trabalho, olha só. E me dediquei, né, totalmente ao estudo do direito do trabalho para fazer a segunda fase do direito do trabalho. Fiz a primeira etapa, fui aprovado, né, um pouco acima da média necessária, mas o importante é ser aprovado, tá? Foi 52%, alguma coisa assim. E fomos o quê? Para a segunda etapa. E um estudo também novamente direcionado, visando as provas anteriores, pegando os gabaritos das provas anteriores e, felizmente, né, fui aprovado também na segunda etapa e não fui aprovado com um notão igual ao do professor Rafael, tá? Mas na época fui aprovado com 70%, mas a minha carteirinha está aí da mesma forma, né? Então, isso que é importante, né? Hashtag aprovado na UAB. E por que a gente está contando essa história para vocês, gastando esse tempinho? Justamente para provar para vocês, mostrar para vocês que nós somos igual a vocês. Nós passamos pelas mesmas dificuldades, nós passamos
né, por coisas muito semelhantes a que vocês estão passando nesse momento, né, as mesmas dúvidas, as mesmas questões. E eu posso falar para vocês que, né, graças à aprovação na OAB, graças ao incentivo da minha irmã, que, galera, passou na OAB junto comigo, então meu pai fez a maior festa para a gente na época, foi muito bom. E com a carteirinha em mãos, poucos meses depois eu estava trabalhando na gerência de comércio exterior do Banco do Brasil, mexendo com o contrato de câmbio, tá? Então, a gente quer mostrar isso para vocês, que muitas vezes a gente escuta que muitos alunos estão desmotivados, falam que não vão realizar a prova da OAB porque pretendem prestar concursos ou ir para outra área, mas eu sempre falo, galera, vale muito a pena fazer a prova da ordem. Vocês com a carteirinha da OAB em mãos, vocês são advogados, tá? Em qualquer lugar do Brasil, tá? E ninguém te tira isso. E ninguém te tira isso, em alguns lugares do mundo, tá? Eu fiz o meu mestrado em Portugal, tá? Na Faculdade de Direito de Coimbra. E enquanto eu estava em Portugal, eu era advogado da mesma forma. Por quê? Porque existe um acordo de cooperação entre os dois países, no qual existe o reconhecimento, tá? Então, você passou no exame de ordem aqui, você pode advogar, por exemplo, em Portugal e em alguns outros países que tem esse acordo, tá? Então, lembrem disso, uma vez aprovado no exame de ordem, uma vez com a sua carteirinha em mãos, ninguém te tira mais isso, você é advogado, tá? Independente de qualquer coisa. Tá? Não, e você, ó, isso é só curiosidade, né? Complementando o que o professor Roberto está falando, com a OAB na mão, você consegue fazer a prova da BAR, né? Que é a prova dos Estados Unidos, por exemplo, do estado de Nova York e do estado da Califórnia, sem ter feito direito nos Estados Unidos. Lá nos Estados Unidos, diferente daqui, você não consegue, com uma autorização, advogar em outros estados. Não, lá é por estado. Mas com a OAB brasileira, com o curso de Direito Brasileiro revalidado lá, você consegue fazer a prova para se habilitar a advogar nos Estados Unidos, em Nova York e na Califórnia e em alguns outros estados também, se eu não me engano, Dakota do Sul e tudo mais. Então, assim, além de Portugal, né, que é porta de entrada para nós brasileiros na União Europeia, dali você consegue. O Pacto da Amizade nos permite, com a nossa OAB, requerer a validação da nossa habilitação lá nos quadros da Ordem dos Advogados Portugueses. Então, assim, é o que o professor Roberto falou. Você formou em Direito? Você tem que fazer, cara. É obrigatório, entendeu? Ah, mas eu não quero, mas você vai fazer, não interessa. É o que minha namorada, que hoje minha esposa, falou comigo. Ah, você não quer não? O problema é seu, você vai fazer. E eu obedeci e fiz. E ainda bem que eu fiz. Porque muita coisa boa veio depois disso, né? E, ó, já temos algumas perguntas aí, ó. A Débora, por exemplo. Que dicas vocês darão para os alunos do sexto período para não deixar assuntos importantes para a prova da OAB se perderem? Segura a peteca aí, Débora, que a gente vai responder cada uma dessas perguntas no final lá para vocês. E, galera, antes de passar, de fato, para o que interessa, deixa eu só lembrar vocês o seguinte. Essa palestra de hoje vale certificado, tá ok? E para você ganhar o certificado, você tem que ficar ligado aí, que num determinado momento eu vou postar aí na tela de vocês uma palavra-chave e um link. Vocês têm que digitar esse link no navegador, abrir um formulário, preencher com a palavra-chave e enviar esse formulário. Após feito isso, eu contabilizo a presença de vocês e envio o certificado para aqueles que fizeram a inscrição antes, tá beleza? A pessoa não fez a inscrição, preenche lá o formulário que eu tento fazer a posteriori. Não garanto, mas para aqueles que já fizeram a inscrição, o certificado é garantido. Beleza? Avisos dados e, mais uma vez, cabe a lembrança. Printa a tela aí, usa a hashtag aprovado na OAB, me marca o professor Roberto, marca o direito da Univiçosa, marca a Univiçosa e vamos fazer isso aí, uma rede infinita de autoajuda para a gente poder ajudar muita gente a passar nessa prova. E, como não poderia deixar de ser diferente, galera, primeira fase, né? Vamos lá para o nosso assunto de hoje. Primeira fase,
A primeira pergunta que todo mundo me faz, e eu acho que faz para você também, Roberto, é o seguinte: quando que um aluno pode fazer a primeira fase? Bom, galera, não é só depois de formado, tá ok? Não é só depois de formado que vocês, alunos do direito, podem fazer a prova da OAB. Vocês podem fazer antes de formar, tá? A partir do oitavo período, você já pode, nono período, perdão, você já pode fazer a prova da OAB. Ou seja, no nono e no 10º período, vocês já estão habilitados para que vocês possam fazer a prova da OAB e, consequentemente, serem aprovados, tá beleza? E sendo aprovados na prova da OAB, vocês podem, depois de formar, já requerer a inscrição nos quadros da Ordem dos Advogados do Brasil. Então, vejam, antes de formar, você já pode ser advogado, né? Eu brinco, antes de formar, você já pode ser advogado. A partir do 8º e 9º período. Isso está lá no item 14 dos editais da OAB, tá? Digita no site, quem tem curiosidade aí, digita no Google, edital OAB, aí vai para o site da FGV e lá você tem todos os editais, que é importantíssimo que vocês leiam o edital antes mesmo de começar a estudar, para daí sim vocês direcionarem o estudo, e a gente vai falar disso daqui a pouco. Então, galera, 9º e 10º período, vocês podem fazer a prova da OAB. Só que eu, particularmente, não recomendo, tá? Não recomendo. Como eu disse para vocês, eu não passei na primeira vez e nem na segunda vez que eu fiz a prova da OAB. A primeira vez eu estava no 9º período. E a segunda vez eu estava no 10º período. E a terceira vez, eu fui para minha formatura e no fim de semana seguinte foi a segunda etapa. Aí que eu passei. Isso foi bom para mim. Muito bom. Porque se eu tivesse passado no 9º período, eu não sei o que teria acontecido, não. Provavelmente, algumas matérias teriam ficado para trás. Né? Infelizmente, essa é uma situação que eu vejo acontecer com alguns alunos que são aprovados no 9º período, né, Roberto? A gente vê que um ótimo aluno passa na OAB no 9º período e o 9º e o 10º período, o aluno tem aquela queda no rendimento, tem aquela baixa, né? Porque já fala assim, pô, já formei. Já presenciou isso, Roberto? Já, sim, várias vezes. Né? Eu acho que a gente fala isso, mas acaba que vai ser uma coisa um pouco particular, né, Rafa? Mas a gente sempre dá esse conselho, né? É interessante você falar isso justamente aí, que apareceu um comentário do nosso querido Peterson, né? O Peterson, por exemplo, foi um que depois que foi aprovado, né, grande Peterson, acabou deixando, deixou algumas matérias um pouco mais de lado, né? E aí isso acaba interferindo na sua formação como um todo, né? Então, é importante a gente ter em mente que mesmo fazendo a prova no 9º período, sendo aprovado com antecedência, é preciso você se dedicar ao curso de Direito, né? Porque o curso de Direito, o bacharelado em Direito, ele não está aí para te formar você não vai se tornar apenas um advogado, você vai ser um profissional completo, né? Você vai desde a advocacia à academia. Então, tem que lembrar sempre disso, que não pode ser abandonado. Mas eu queria só fazer uma observação, Rafael. Uma das perguntas que eu recebi essa semana é o seguinte: como o exame está, né, devido à pandemia, ele foi deslocado, ele não está mantendo mais o seu ritual. O que acontece? Muito provavelmente nós teremos a nossa primeira etapa final de janeiro, início de fevereiro, né? Ou seja, antes dos estudantes terem realmente iniciado as aulas do 9º período. E aí, a pergunta foi o seguinte: será que eu posso fazer a prova? Claro que pode, né? Você precisa estar devidamente matriculado. Exatamente. Não é isso, professor Rafael? Exatamente. Né? A matrícula vem no final de dezembro e a rematrícula no início de janeiro. Então, imediatamente, você já está no 9º período. O fato de estar frequentando as aulas é um detalhe. É um detalhe, né? Então, você estando matriculado no 9º período, você pode sim realizar a prova, tá?
sem nenhum problema. Então, fique atento a isso, a renovar a sua matrícula no tempo correto, para você estar com a documentação em dia para justamente poder prestar o exame a partir do 9º período. Show de bola. E eu ia falar um negocinho aqui, que até apareceu uma pergunta da Andressa, eu já vou utilizar ela aqui como padrão. Eu ia falar exatamente isso, e é uma dúvida que sempre surge, né? Você é aprovado na OAB, você está aprovado na OAB. Não quer dizer que você pode se inscrever nos quadros da ordem. Ah, mas eu solicitei minha carteirinha de estagiário no 7º período. Beleza. Você tem lá o número da OAB de estagiário, que termina com um E no final. Esse número não é o mesmo que vai ser o seu número, que será o seu número da advocacia. Tá? É um número provisório, e esse número da advocacia é o número definitivo. No 9º e no 10º período, mesmo que aprovados, vocês não podem se inscrever. Vocês não podem dar entrada na documentação para solicitar a inscrição definitiva. Não. Isso acontece após o final do curso, quando você já tem a documentação necessária, como declaração de conclusão de curso, históricos, são alguns documentos que a OAB tem por requisito para abertura do processo de inscrição. E o que muita gente me pergunta, eu acho que te pergunto também, Roberto, é isso aí que a Andressa colocou. E se passar no 9º período, quanto tempo depois tem para finalizar o curso e pegar a OAB? Então, pessoal, isso não existe um prazo definido. Tem gente que fala assim, você tem 1 ano. Aí o aluno fica até doido, né? Você tem 1 ano. Não, mas se vocês lerem o edital, nada de prazo para solicitar a inscrição está lá posto. O que tem lá posto? Que após aprovado, você pode requerer a sua certidão de aprovação. Essa certidão de aprovação demonstra para a ordem que você foi aprovado. E, quando você formar, você tem já a sua aprovação dentro dos quadros da ordem e só resta a apresentação dos documentos. Então, já que é assim, eu posso fazer a qualquer tempo. Aí, na hora que eu formar, eu falo o que eu fiz na época da prova, a prova lá no 8º período. Não, jovem Rafael. O que tem no edital é justamente uma previsão de vedação desta manobra capciosa que alguns tentam fazer. Mais especificamente desse edital, que é o 31, se eu não me engano, o exame 31 agora, no item 14.4.2, está lá o seguinte dizer: os estudantes que forem aprovados no 31º exame da ordem e ainda não concluírem o curso de graduação em Direito, poderão retirar seus certificados de aprovação, caso comprovem que a matrícula a matrícula nos 2 últimos semestres do último ano do curso foi efetivada até o 1º semestre de 2020. Ou seja, a vedação que a OAB traz é a vedação, o tempo mínimo para você requerer a sua inscrição na prova e realização e aprovação naquela prova. Você tem que estar no 9º período. Você pode fazer no final do ano, no 8º período? Se o resultado sair e você já estiver no 9º, eu entendo que sim. Mas o edital da OAB prevê uma vedação para esse tipo de situação. Você pode ser, caso você se meta a besta de fazer a prova antes do 9º e 10º período, e se você for aprovado e você for muito louco e requerer a certidão e ficar constatado que você não estava matriculado no 9º e no 10º período, você pode ser implicado por criminalmente e civilmente, tá? Porque quando você faz a inscrição, a prova, eles perguntam qual período você está. E essa falsa declaração pode ensejar em crime, tá ok? E se você arriscar fazer no 7º período, for aprovado e for pego num crime, nem no 10º, quando você fizer, você vai conseguir sua inscrição. Você já será uma pessoa não grata.
para o exame da... Professor Rafael, só completando a sua informação, muito cuidado com isso, meus queridos, porque além da falsidade ideológica, né, que o professor Rafael está falando que você pode responder, ainda você pode sofrer um processo de averiguação de idoneidade moral perante a OAB. E perante outras bancas de concurso também, né? Isso, você se tornando inidôneo, né, moralmente, você perde a possibilidade de se inscrever, tá? E é muito importante, né, aproveitando a pergunta da Andressa e as falas do professor Rafael, é muito importante a gente frisar que uma vez com o certificado de aprovação em mãos, você pode levar quantos anos você quiser para se inscrever na prova da ordem, tá? Como nós temos muitos professores que são policiais civis, policiais militares, que fazem a prova da ordem, né, mas existe uma incompatibilidade, né, entre o exercício das profissões. Eles esperam, terminam a sua carreira, né, na força policial, e depois de aposentados que eles pegam aquele certificado que eles tinham, né, da aprovação da OAB e requerem a sua inscrição nos quadros da ordem, né? Então, uma vez aprovado no exame de ordem, nunca perderá a validade a sua aprovação. O impedimento é para o exercício da advocacia e não para a feitura da prova, né? Isso é importante a gente ressaltar, porque, como você bem disse, a gente tem vários alunos bombeiros, policiais, serventuários públicos que são impedidos de exercer a advocacia e de se inscrever, mas eles não são impedidos de fazer a prova e nem de serem aprovados. Sendo aprovados, como você bem disse, Roberto, solicite a certidão de aprovação, que quando o impedimento cair, deixar de existir, você apresenta essa documentação junto com a certidão de aprovação e a sua inscrição vai ser feita na hora. Isso é muito bom a gente dizer isso, bem observado, Roberto. Por quê? Quando você está na faculdade, a matéria está fresca na cabeça, né? A gente tem aquele negócio já meio que de bate-pronto. Então, quando a gente forma, por exemplo, um policial que vai ficar aí mais 10, 20 anos na carreira, às vezes o direito já mudou tanto que ele vai ter que estudar tudo de novo para fazer a prova da ordem. Então, ele vai passar muito mais aperto. Então, não deixem de fazer, é importante. Podem fazer 9º e 10º período, não arrisquem fazer antes, não tenham essa ansiedade, não tem motivo para essa ansiedade e tudo se resolve. O que é do homem, o bicho não come, como minha avó dizer, né? Pessoal, dito isso, quem pode fazer a primeira fase? Quantos pontos tem na primeira fase? Então, galera, o corte é altíssimo. 50%. Só aí já fica fácil, né? E são 80 questões. Então, vocês precisam fazer 40 questões, né? Mesmo que assim como vocês não saibam fazer contas, 40 é 50% de 80. Então, vocês precisam fazer 40 questões, no mínimo, na primeira etapa, para serem aprovados e partirem para a segunda etapa. 40 questõezinhas no universo de 80. E como a gente vai mostrar para vocês, aí a ansiedade bate assim, né, Roberto? Ah, professor, mas 40? A gente tem que estudar civil, processo civil, penal, processo penal, trabalho, processo trabalho, constitucional, filosofia, ética, estatuto da OAB, mais o quê? Eu estou esquecendo, ambiental, consumidor, estatuto da criança e do adolescente. 40. Daqui a pouco eu trago todas as 17. Daqui a um minutinho. Daqui a pouco a gente fala com vocês. Não, meu jovem, você não precisa fazer isso tudo. A gente tem um macete para vocês, gratuito, né? Grátis. A gente podia até cobrar, hein, Roberto? Mas a gente vai fornecer gratuitamente para vocês. Então, vejam, não tem mistério. 40 questões. 40 questões. No nosso curso de Direito da Univiçosa, vocês obrigatoriamente já têm que fazer 60%. A média é 60%. Vocês já estão galgando 10% acima do que é necessário dentro da prova da ordem, né? E o pessoal fala assim,
quais disciplinas existem dentro da prova da OAB. Eu gosto de dividir essas disciplinas em 3 classes. Tá? Eu gosto de dividir elas em 3 classes. Primeira, segunda e terceira classe. Roberto, eu não vou entrar no seu tema, não. Eu só vou falar um pedacinho, depois eu passo a bola para você. Beleza. A primeira classe delas corresponde, veja aí, galera, as disciplinas que eu considero como de primeira classe correspondem a nada mais, nada menos do que 58,75% da prova. Então, são quantas disciplinas? Deixa eu contar. São 17. 4, 5, 6, 7, 8. Não, no total são 17. Mas as disciplinas de primeira classe que eu considero são 8. Então, se você souber muito bem as 8 disciplinas, só aí você garante quase 60% da prova. Só aí você garante a sua aprovação. Então, você não tem que estudar as 17. Você tem que estudar, no mínimo, muito bem estudado, 8 questões. Que são elas? São 47 questões que essas 8 disciplinas formam para vocês. Ética, direito civil, processo civil, constitucional, administrativo, penal e processo penal. Que são as 7 disciplinas, as 8 disciplinas, que dão mais de 50% da prova para vocês. As de segunda classe, elas somam 26,25%. 21 questões. E são 1, 2, 3, 4. Roberto, não sei porquê, cara. Empresarial é de segunda classe, velho. Trabalho. Calma, rapaz. Calma. Não seja parcial, meu amigo. Tô brincando. É brincadeira, pessoal, brincadeira. A segunda classe, que eu coloco segunda classe, é porque somadas, elas dão um percentual menor do que a primeira. Não é porque elas são menos importantes, não, tá, pessoal? Eu coloco segunda classe porque somadas, elas dão um percentual menor. E outra, se você estudar dividido em blocos dessas 3 classes, o estudo é mais ou menos direcionado. Porque pensem comigo, você vai estudar na segunda classe trabalho, processo do trabalho, tributário e empresarial, que são, querendo ou não, disciplinas conexas. Elas têm uma correlação entre elas que facilita o estudo de vocês. E as de terceira classe, que somam 12 questões e totalizando 15% da prova, que são direitos humanos, internacional, estatuto da criança e adolescente, ambiental, consumidor e filosofia do direito. Essas 3 classes são importantes para que vocês possam direcionar o estudo de vocês, pessoal. Por quê? Estudando 2 delas, vocês conseguem ser aprovados na OAB. Você não precisa estudar as 17. Você consegue moldar o estudo e, como o professor Roberto vai trazer para a gente, fazer um planejamento do seu estudo de uma maneira eficiente, de uma maneira direta e assertiva, sem mimimi, sem mistério e sem blá, 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 e o melhor de tudo, sem gastar com cursinho. Beleza? Robert, já falei demais. Segue daí, que eu vou vendo as perguntinhas aqui e depois a gente conversa sobre elas. Beleza, Rafa. Vamos seguir então. Galera, só complementando aqui, né, eu acho que a gente, só para deixar um pouquinho mais claro qual que é a ideia minha e do professor Rafael, infelizmente, não tem como a gente, em apenas uma live, né, dissecar todo o conteúdo do exame de ordem, né? Então, nós vamos fazer por partes. E nós resolvemos, então, começar do zero, né? A gente vai ter em mente que existem pessoas assistindo a gente aqui que estão começando do zero, estão tendo o primeiro contato, né, sabendo as regras do jogo agora. Então, a gente vai precisar sempre partir desse ponto inicial e a gente pede um pouquinho de paciência para quem já conhece, para quem já realizou até mesmo a prova uma ou mais vezes, que a gente vai conseguir contribuir com vocês também, tá? É só uma questão de tempo aqui, a gente vai desenvolver todo o raciocínio. E completando um detalhe que o professor Rafael falou, na primeira fase, então, nós temos um total de 80 questões.
tá? Essas 80 questões, elas são divididas em 17 disciplinas, tá? 80 questões divididas em 17 disciplinas. Essa divisão não é igualitária, tá? Eu vou trazer isso para vocês. Outro ponto importante é o seguinte: cada questão, né, cada uma dessas questões possuem 4 alternativas. Então, a gente tem uma chance até boa de acertar a questão, porque nós temos 25% de chance, né, dentro de cada questão. Então, a gente vai percebendo com o tempo que, na verdade, o exame de ordem não é todo esse mito, não é toda essa dificuldade, porque, na verdade, a gente tem muita coisa ao nosso favor e a gente vai precisar organizar 2 coisas: um estudo mais consistente, um estudo organizado, com revisões, e manter a nossa tranquilidade emocional, que é muito importante, tá? Mas a gente vai falando mais sobre isso. Então, 80 questões divididas em 17 disciplinas, cada questão tem 4 alternativas, 25% de chance de você acertar. E você tem 5 horas para resolver essa prova, tá? E você precisa de 40 pontos para ser aprovado. Galera, fiquem tranquilos, vocês fazem muito mais do que isso na faculdade, né? Nós sabemos, a nossa faculdade, a média é 60, sabemos que existem faculdades com a média 70, então, independente, né, da faculdade que você esteja aqui nos assistindo, você já faz muito mais do que isso e você está preparado para enfrentar essa prova. Galerinha, então vamos aqui olhar quais são as 17 disciplinas que nós temos na primeira etapa e também verificar o número de questões por disciplina. Eu vou pedir o professor Rafael para apresentar aquele primeiro slidezinho para a gente. Agora, só um minutinho. Está aí na tela para vocês. Isso. Rafa, se tem como subir ele um pouco? Isso. Obrigado. Galera, olha só, eu já até coloquei de cara aqui que o importante é dosar o tempo de estudo de acordo com o número de questões por matérias. Galera, vocês vão perceber, quais são as disciplinas. Primeiro, Estatuto da Advocacia, Regulamento Geral, Código de Ética e Disciplina da OAB. Nós temos 8 questões, tá? Galera, esse número é fixo? Não, ele não é fixo. O edital não determina quantas questões sobre cada disciplina vai vir na prova, tá? Ele apenas, mas essa é uma porcentagem, uma quantidade que vem se mantendo durante os últimos exames, tá? Então, a gente vai trabalhar com essa quantidade de questões por matérias. Então, a matéria que é mais cobrada, tá, na prova é o Estatuto da Advocacia, tá? Com 8 questões. Galera, se cada questão tem o valor de 1 ponto, automaticamente nós vamos perceber que a disciplina de ética é a que tem o maior peso dentro da prova da OAB, né? Então, a gente precisa ter uma atenção especial a ela. Depois vem um núcleo, né, que é um núcleo aqui das questões que possuem um maior valor dentro da prova, né? Que eu gosto de chamar de núcleo essencial, tá? E a minha nomenclatura aqui vai ser um pouquinho diferente da nomenclatura do professor Rafael, mas eu te chamo de núcleo essencial, porque nós vamos escolher algumas matérias dentro desse núcleo essencial, dependendo da sua escolha, tá? Para a segunda etapa, e vamos trabalhar com isso de maneira bem didática para vocês poderem montar o plano de estudo de vocês. O direito civil e o direito processual civil, cada um com 7 questões. Então, só no ramo civilista nós temos aí 14, né? 14 questões. Direito constitucional, 7 questões. Direito administrativo, 6. Direito penal, 6. Direito processual penal, também 6. E direito do trabalho, 6. Tá? Então, essas são as disciplinas com maior peso dentro da prova. Ah, professor, mas eu preciso focar somente nessas disciplinas? Galerinha, é isso que nós vamos ver
a seguir, tá? A gente tem uma certa flexibilidade para organizar o nosso plano de estudo, o nosso cronograma de estudo, quando a gente for realizar o exame, tá? Professor Rafael, próximo slide, por favor. Né? Galera, nós temos aí as matérias que agora eu chamo de núcleo intermediário e núcleo complementar, tá? Que são aquelas questões que possuem um peso menor na prova, mas nem por isso elas deixam de ser importantes. Por quê? Porque a gente tem que lembrar que um acerto, é um ponto que vai te levar à aprovação, mas a gente também vai trabalhar de forma estratégica. E, galera, o mais importante da gente conhecer isso é para a gente poder focar o nosso tempo de estudo em cada matéria. Se eu possuo, por exemplo, 3 horas de estudo por dia para estudar para o exame de ordem, é claro que eu preciso reservar um tempo maior dentro dessas 3 horas, por exemplo, para estudar aquelas matérias que têm maior peso, por exemplo, a ética, por exemplo, o direito civil, tá? Mas olha só, o direito processual do trabalho, o direito empresarial e o direito tributário, tá? Apesar de conterem apenas 5 questões, dependendo da área que você escolheu para prestar a sua prova da segunda etapa, por exemplo, em direito do trabalho, em empresarial ou em tributário, você não pode deixar ela em segundo plano, de forma alguma, tá? O estudo dela deve ser o quê? Puxado para o seu núcleo essencial, e a gente vai lá naquele núcleo essencial e pode tirar uma outra matéria, tá? E a gente vai trabalhar isso a seguir, tá? Galerinha, mas olha só, os direitos humanos, direito do consumidor, ECA, direito ambiental, direito internacional e filosofia do direito, cada um possui apenas 2 questões na prova. Ah, professor, então eu posso deixar de lado? Não, de forma alguma. Só que você vai estudar essas matérias que eu chamo de núcleo complementar, tá? Essas matérias que têm apenas 2 questões por disciplina, a gente vai fazer um estudo um pouco mais tranquilo com relação a elas. Ou seja, nós não vamos nos preocupar, por exemplo, em ficar estudando doutrina. Nós vamos tentar efetivar o nosso estudo com delas por meio da resolução de exercícios, tá? Somente quando nós não conseguimos resolver aquele exercício que a gente vai procurar a resposta, por exemplo, na doutrina, tá? Meus queridos, então, dentro dessa ideia, né, eu gostaria de trazer para vocês aqui, professor Rafael, próximo slide, por gentileza. Eu gostaria de trazer para vocês aqui uma visão que eu acho bem interessante de vocês terem, e quem tiver interesse depois de ter esse conteúdo, pode me enviar um e-mail, tá? Que eu faço questão de passar para vocês, sem nenhum problema. Olha só, vamos pensar aqui então no núcleo essencial. No núcleo essencial, nós temos aqui ética profissional, direito civil, direito processual civil, direito constitucional, direito penal, direito do trabalho e direito administrativo. Galera, por que eu trouxe esse núcleo aqui? Eu deixei de lado, por exemplo, o direito penal. O professor Rafael, né, colocou na primeira classe deles também o direito processual penal. Eu já faço um pouquinho diferente aqui, porque eu acredito que a gente consegue ter uma maior maleabilidade aqui para poder organizar o nosso cronograma. Galera, isso aqui é um esboço inicial. Eu estou levando em consideração, por exemplo, que vocês não vão fazer a prova da segunda etapa, por exemplo, em empresarial, nem em direito tributário. Se vocês forem fazer a prova de direito empresarial ou direito tributário na segunda etapa, ou direito penal, tá, galera? Então, essas 3, ó, direito penal, direito empresarial ou direito tributário, o que vocês vão fazer? Vocês vão vir aqui no núcleo essencial e vão substituir por uma dessas 3 matérias. Olha só, se eu for fazer, galera, só um detalhe aqui, uma curiosidade. O direito empresarial, ele é o patinho feio da prova da OAB, infelizmente.
né? Se vocês pegarem as estatísticas que são apresentadas para a gente pela FGV, vocês vão perceber que cerca de apenas de 1 a 3% dos candidatos, tá? Do total de candidatos, faz a prova em direito empresarial, tá? Mas vamos pensar aqui, então, puxando a sardinha, né, para minha lata, vamos pensar aqui que nós vamos fazer a nossa segunda etapa em direito empresarial. Galera, não sei por quê, porque o direito empresarial é ótimo, é excelente, é tranquilo de fazer a prova da OAB na segunda etapa. Infelizmente, né, são poucas pessoas que se identificam, né, com o direito empresarial. Mas vamos lá. Por exemplo, quem vai fazer um direito empresarial na segunda etapa, via de regra, não vai se preocupar, por exemplo, com o direito penal, né? Peço licença para nossos queridos amigos aqui, Ana Paula Chapeta e o professor Paulo Roberto, né? Mas se eu tivesse que eliminar, rapidamente eu eliminaria aqui o estudo do direito penal, né? E traria para o núcleo essencial o direito empresarial. Professor Rafael, só tirando o link aqui, só um minutinho para eu mostrar isso. Se vocês perceberem, galera, olha só, nesse núcleo essencial, nós temos um total de 47 pontos. Se eu faço uma alteração como essa, tiro o direito penal e coloco um direito empresarial, nós continuamos a ter 46 pontos. Ou seja, nós temos mais pontos do que vocês precisam efetivamente para ser aprovados, tá? Galera, lógico que, por exemplo, se eu for quero fazer em direito penal, o direito penal é o segundo mais concorrido, né? Salvo engano, está em primeiro direito do trabalho e depois o direito penal, né? O que eu posso fazer? Eu não me identifico tanto com o direito administrativo. O que eu faço? Pego o direito processual penal, trago para o meu núcleo essencial, tá? E tiro o direito administrativo e levo para o meu núcleo intermediário. Galera, vou deixar de estudar o núcleo intermediário e o núcleo complementar? Claro que não. Só que eu vou dosar, sabendo que as disciplinas, que têm maior peso na prova, são essas 6 disciplinas, eu posso me organizar no meu cronograma de estudo de modo muito mais eficiente fazendo isso. Por exemplo, eu posso aqui, né, reservar 3/5 do meu tempo de estudo ao estudo das matérias do núcleo essencial, né? E o outro 1/5 para o núcleo intermediário e para o núcleo complementar. Ou existem pessoas também que se dedicam apenas ao núcleo essencial e ao núcleo intermediário, tá, galera? Porque, olha só, se nós somarmos aqui, nós já temos o quê? 68 pontos, né? Estou fazendo certinho? Estou, 68 pontos, tá? Ou seja, nós conseguimos organizar o nosso estudo de uma maneira muito mais eficiente e interessante, tá? Lembrando que o núcleo complementar, né, para quem quiser... Para quem quiser, não, né? Eu particularmente acho que deve ser estudado, sim, tá? Também o núcleo complementar, mas eu só acho que o núcleo complementar deve ser estudado de uma forma mais célere, com menos detalhe, tá? Na sua preparação para a prova de ordem. Você vai focar principalmente na resolução de exercícios e durante o quê? Poucos dias da semana, tá? Vamos tentar trazer isso aqui de uma forma um pouco mais prática, mais palpável para vocês. Vamos pensar o seguinte. Isso aí, Guilherme. Nós temos nós temos 7 dias da semana. Dependendo, né, da sua disponibilidade, você precisa pensar que o seu dia é dividido em frações de tempo. Por exemplo, você tem a parte da manhã, você tem a parte da tarde, você tem a parte da noite e você tem a parte da madrugada,
Ai, professor, estudar de madrugada, galera, pode não ser a sua realidade, mas a gente sabe que é a realidade de muitas pessoas, né? Então, isso é normal? É normal. Então, a primeira coisa que você precisa fazer é pegar o seu dia, dividir o seu dia em 4 partes e descobrir qual dessas partes você pode efetivamente utilizar para poder estudar, tá? Eu acho que essa é a primeira atitude que você tem que ter. Depois que você descobriu a parte do dia que você consegue estudar, né, eu gosto muito de... É interessante quando a gente consegue trabalhar com blocos de 3 a 4 horas de estudo, né? Se você verifica que você tem 3 a 4 horas de estudo, seja de manhã, seja de tarde, seja de noite, seja de madrugada, né? A gente tem casos, vários alunos já chegaram para mim e falaram, olha, professor, eu trabalho o dia inteiro, vou assistir aula à noite, então eu tenho a madrugada, mas a madrugada eu estou muito cansado. Então, o que eu faço? Eu durmo e acordo mais cedo. Então, a madrugada ela pode ser após as 10 da noite ou ela pode ser antes das 6 da manhã, não é verdade? Então, organize isso e verifique a melhor forma que você tem para poder estudar. Além disso, a gente sabe que a gente tem várias alunas que são mamães, né, que precisam ainda organizar o tempo ainda de forma... Então, tente achar durante o seu dia pelo menos 3 horas para você se dedicar. Porque se você fizer isso, meus queridos, você pode vir aqui no núcleo duro, que nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 disciplinas no núcleo essencial, e você pode ir colocando essas matérias, tá, durante esses horários de estudo. Você pode, por exemplo, pegar por dia 2 matérias, né? Olha só que interessante, galera. Você vem cá e pega do núcleo essencial 2 matérias e coloca uma terceira matéria do núcleo intermediário ou 2 do núcleo complementar, né? Então você, por exemplo, vai lá e coloca 1 horinha para ética, 1 horinha para direito civil e coloca lá meia hora para direitos humanos e meia hora para direito internacional, tá? Então, você coloca durante a sua semana mais vezes as matérias do núcleo essencial. Com isso, você vai conseguir ver essa matéria mais frequentemente e, consequentemente, você vai o quê? Gravar mais. Você vai ter mais condições de acertar as questões, fazendo dessa forma. Então, a gente vai detalhar essa confecção do seu cronograma de uma forma melhor nas próximas lives, né, professor Rafael? A gente vai conseguir trazer isso aqui para vocês de forma mais efetiva, para a gente poder ajudar você a realizar o seu próprio cronograma, tá? Claro, e o que a gente coloca aqui, né, Roberto, o que a gente coloca aí de opções e tudo mais para o pessoal poder fazer o estudo, são sugestões, né? Igual você bem disse, você tirou o processo penal e colocou o trabalho administrativo. Eu já colocaria o processo penal e deixaria o processo penal aqui e escolheria alguma outra, por exemplo, tributário ou empresarial, e tiraria trabalho e administrativo do meu núcleo essencial e focaria mais. Isso é a resposta de uma pergunta aqui do pessoal. Deixa eu ver quem fez essa pergunta. Acho que foi a Débora. Exatamente, Débora. Você pode modelar da maneira que você bem entender, de acordo com a sua afinidade de estudo, sua afinidade, seu interesse de estudo. Eu, por exemplo, na minha prova da OAB, adorava estudar civil, processo civil, penal, processo penal. E odiava estudar constitucional. Então, eu foquei civil, processo civil, penal, processo penal, ética e filosofia. Eu foquei nessas. E as outras eu fiz um estudo mais rápido, um estudo mais dinâmico, um estudo menos trabalhoso do que nessas outras disciplinas. Então, você tem que entender aí qual que é a matéria que vai te desgastar menos. Eu acho que esse é um bom requisito. Porque se você tiver que fazer muito esforço
para absorver um conteúdo, eu acho que é o caso de você retirar ela e colocar uma ou duas para complementar aquele espaço. Porque quanto mais fácil e mais fluido for o seu estudo, mais tempo você ganha e mais conteúdo você consegue estudar. Então, assim, eu focaria não no que todo mundo fala que gosta, que é civil e penal, ou penal, né? Foca no que você gosta de fazer, no que você gosta de estudar. Eu acho que essa um ponto importante. E como o Roberto falou, a gente vai focar nessas coisas numa próxima conversa, num próximo bate-papo. Que agora a gente já está dando aqui, Roberto, 1 hora já de conversa com o pessoal, e passando disso, eu acho que vai perdendo um pouquinho ali a proximidade e a profundidade dos assuntos. Então, galera, não percam as próximas, tá? A gente vai trazer a segunda etapa, a gente vai trazer o que pode, como é que pode, o que você pode marcar, como é que você pode marcar, qual material você pode usar, quais as disciplinas caem na segunda etapa, e a gente vai esmiuçar isso tudo para vocês. Roberto, vamos responder umas perguntas aqui? Vamos sim. Rafael, eu gostaria só de acrescentar... Pode ficar à vontade. Aproveitando a pergunta da Débora e muitas perguntas também que eu recebi pelo Instagram, agradeço demais a participação das pessoas enviando as perguntas, a gente fica muito feliz com essa interação. Galerinha, todo mundo fica muito ansioso, né, com a questão da prova e fica buscando uma tática mágica, né, para poder estudar. Na verdade, isso não existe, né? Cada pessoa, né, tem a sua própria maneira de aprender, né? Às vezes eu recebo algumas perguntas sobre, professor, como eu estudo? O que eu faço? Qual matéria que eu faço? Primeiro, para escolher a sua matéria da segunda etapa, é por afinidade. Tá? E uma vez que você escolheu, tá, já estudou para 1, 2 exames, não mude, porque com certeza você está extremamente preparado para resolver aquela prova. É só questão de tempo, né? E Débora, pode sim mudar o núcleo essencial de acordo com a sua afinidade, de acordo com a matéria que você vai fazer na segunda etapa. E, meus queridos, uma coisa que é extremamente importante, nós somos pessoas distintas. Tem pessoas que fixam melhor a matéria lendo, tem pessoas que fixam melhor a matéria escutando, né? Então, vocês vão fazer uma opção, né, pela forma que vocês vão pegar. Peraí, durante a faculdade, como eu me saía melhor nas provas? Qual foi a maneira que eu estudei que eu me saí melhor nas provas? Né? Eu gosto muito de falar que o exame de ordem é uma corrida de 100 metros, tá? Você já tem toda uma bagagem, mas você precisa dar um sprint, tá? Você precisa focar próximo ao exame, tá? Ou seja, no cerca dos 3 meses, galera, isso não é um número redondo, né? Mas na cerca dos 3 meses que antecedem a primeira etapa, por exemplo, é o período de tempo suficiente para você se preparar para a primeira etapa, tá? Então, para quem pretende fazer a primeira etapa em fevereiro, galera, nós temos tempo de sobra para vocês iniciarem. E como eu falei, no meu caso, que fiquei 1 ano sem estudar direito, estudei 3 vezes e deu certo, né? O professor Rafael também focou, né? E dá certo, né? Isso é importante. Basta a gente ter esse estudo um pouquinho mais direcionado, tá? Poder ter a noção de que não é o estudo de todas as matérias com a mesma profundidade que vai levar a gente à aprovação, né? E também não é o estudo, eu vou pegar todo o direito constitucional, vou estudar ele todo, depois que eu terminar eu vou estudar o direito administrativo. Não, a gente vai falar isso na próxima aula, como montar o seu calendário de estudo, né? Mas eu preciso o quê? Pega uma horinha, estudo constitucional, próxima horinha, estudo empresarial, próxima horinha, estudo trabalho, tá? E vou fazendo o quê?
ciclos de revisão, que a gente também vai falar sobre isso, tá? Era só isso que eu queria complementar, né? Vamos para as perguntas, professor. Não, muito bom, isso aí. A gente tem que e essa alternância de assuntos é importante, né? Eu, quando estou lendo um livro, eu gosto de ler 2 ou 3 ao mesmo tempo, porque eu cabo um capítulo de um, vou lá, leio outro, que isso vai fixando a cabeça da gente. Ó, a primeira pergunta aí é do nosso excelentíssimo aluno Eduardo Camelo. Grande Uma Eduardo. vez aprovado e devidamente inscrito na OAB, o que será mais interessante? Advogar individualmente ou montar uma associação? Eduardo, vou falar por mim, depois o Roberto fala por ele. Rafael, já formando, trabalhava no escritório de um dos caras que eu considero para mim um dos melhores advogados, chamado Pablo Alves Pinto. Pablo com PH, então eu chamo ele de Fablo Alves Pinto, lá de Juiz de Fora. O cara é simplesmente, para mim, ele é um exemplo e eu tenho ele como referência na minha profissão. Eu entrei no escritório dele como estagiário e fiquei como advogado assim que eu formei, só que fiquei lá como formado durante 2 meses. Eu já achei que eu sabia de tudo e fui montar um escritório para mim. E depois, um escritório só, eu, sozinho. E depois agreguei outro colega no escritório, o Matheus, o Deotti, que já deu aula para algum de vocês também. Cara, e depois a gente fechou o nosso escritório, a gente foi trabalhar para um outro escritório. E depois eu parei de praticamente advogar e foquei na academia, que sempre foi meu interesse maior. Então, respondendo a sua pergunta com o meu histórico, Eduardo, eu, no início da carreira, se eu pudesse voltar no tempo, não deixaria de fazer nada que eu fiz, mas eu acrescentaria mais tempo de trabalho no escritório de outra pessoa, tá? Ah, ganhando pouco, tudo bem, ganhando pouco, mas você não tem exclusividade. Então você pode pegar os seus clientes particulares por fora. Se você tiver exclusividade, você vai estar ganhando bem. Então, se você ganha pouco, você não tem exclusividade. Então, você pode desenvolver outras atividades além do escritório de advocacia. Então, se eu pudesse voltar no tempo, eu acrescentaria mais tempo em um escritório de terceiro antes de alçar voo solo, antes de abrir o meu escritório, antes de tomar para mim essa responsabilidade. Por quê? Querendo ou não, a prática é muito diferente da vida real. Então, o que a gente... a teoria que a gente aprende é muito diferente da prática na vida real. Então, o que a gente aprende na faculdade, muitas vezes, não é aplicado. Deveria ser? Sim, deveria ser aplicado. Mas muitas vezes não é aplicado no mundo real. Então, a gente precisa dessa vivência, a gente precisa de quebrar a cara, engolir alguns sapos. Se minha esposa escuta eu falando isso, vai ser um sermão para o resto da vida. Porque eu sempre falo assim, eu não engulo sapo. Mas a gente precisa disso, a gente precisa aprender. Então, eu aconselharia a você, Eduardo, nenhum nem outro. Trabalhe para alguém, adquira experiência, faça uma carteira de clientes, seja conhecido no mercado. Tudo bem, comece advogando por fora, pegando alguns clientes particulares desvinculados de onde você trabalha, mas que não tenham conflitos de interesse com onde você trabalha, que isso fique bem claro. E depois disso, se você se sentir seguro e preparado, aí monte a sua banca, associe-se com outros advogados, monte a sua empresa, porque o escritório de advocacia é uma empresa, apesar da OAB detestar essa terminologia, ela é uma empresa e tem até CNPJ. E se tem CNPJ, ela é uma empresa. Ela é sim, é sim. Tanto é que você pode registrar uma sociedade unipessoal na junta comercial. Então, ela é uma empresa. Tá? Serei crucificado pelos meus pares, mas sim, ela é uma empresa. Então, minha dica para você, Eduardo, espera um pouquinho, tenha um pouco de paciência. A paciência que eu não tive, tenha. Advogue em conjunto com outro advogado, absorva, sugue tudo que você puder, modelos de peça, como advogar, como tratar um cliente, como despachar num fórum, absorva tudo o que a outra pessoa tem para te passar. Ah, mas ela é um péssimo advogado, escreve tudo errado nas petições. Se ela fosse um péssimo advogado, você não estaria trabalhando para ela. Mesmo que escreva algumas coisas erradas ou não saiba algum ramo do direito, algo certo ele está fazendo. Então, absorva o certo que ele está fazendo e exclua o errado que você consegue ver e faça o certo na sua profissão. Para mim é isso. E para você, Roberto?
Concordo em grande parte com você, Rafael. Acho que é extremamente importante, né? Vou falar assim, se eu tivesse que iniciar minha carreira hoje novamente, eu iniciaria advogando em um escritório que já estivesse consolidado, tá? Tenho visto muitos alunos que terminam, se associam e conseguem sim fazer essa advocacia. Mas eu vou ser sincero para vocês, não é a grande maioria, é raro, tá? E no início de carreira, galera, a gente tem que estar disposto a essas coisas, né? A gente não vai formar, pegar a nossa carteirinha, passar no exame de ordem, pegar a nossa carteirinha e a gente vai estar apto a montar um escritório que vai dar lucro para a gente, tá? Hoje em dia, nós temos a facilidade do escritório virtual, né? E as coisas se desenvolveram de uma forma muito rápida nos últimos 6, 7 meses, devido à pandemia, tá? Então, a gente tem visto advogados que conseguem montar um escritório virtual e conseguem ter resultado. Mas isso também é complicado para o advogado no início de carreira, porque você não vai ter a expertise suficiente para você poder fazer tudo. Galera, eu constantemente mando mensagem para o Rafael sobre as minhas causas, pergunto: ô Rafa, o que você acha sobre isso? Você acha que vou fazer isso? O que você acha? O Rafael, às vezes, me pergunta também alguma coisa, né? Lá no CEAJUG, que nós advogamos em conjunto, né? Vira e mexe, a gente está trocando ideia. Eu tenho 12 para 13 anos de advocacia, professor Rafael menos, né? Como eu disse, é mais novo do que eu, mas a gente ainda, a gente não sabe tudo. Então, você está dentro de um escritório estruturado, aprendendo é essencial. E não acho que você vai aprender com um ano. Vai levar 2, 3 para você estar preparado para atuar sozinho, tá? É o meu ponto de vista, tá? Com certeza. Vamos para a próxima. Lucas Frederico, Direito, 2 asteriscos. O que vocês acham sobre esses cursos rápidos? Fórmulas ou planos que prometem que em um prazo de 3 meses o aluno passe na hora? Eu acho valendo. Então, vou falar um pouquinho sobre isso. Galera, eu sou totalmente a favor de um estudo organizado, de você ter um cronograma de estudo no qual você vai organizar o seu estudo, e eu acredito sim que com 100 dias, 90 dias, você consegue a sua aprovação do exame de ordem, tá? Só que, galera, infelizmente, eu tenho visto vários cronogramas de estudo, várias pessoas vendendo cronograma de estudo, várias pessoas propondo essa aprovação milagrosa, tá? E eu tenho muito receio, porque a gente não sabe da qualidade daquilo. Muitos são copiados, né? Ctrl+C, Ctrl+V, um dos outros, tá? Então, muito cuidado com esse tipo de cronograma, tá? Eu acho que você, beleza, comprou, tem em mãos, chegou na sua mão de alguma forma, senta e analisa, vê se aquele cronograma está cobrindo toda a matéria cobrada no edital, tá? Vê se aquilo se adequa à sua realidade, porque, como eu estava falando, tem pessoas que podem estudar de manhã, outras de tarde, outras à noite, outras de madrugada. Tem pessoas que têm 8 horas para estudar por dia, outras têm 1 hora. Então, você precisa adequar à sua realidade. Então, muito cuidado com essas fórmulas. E muito do fato de eu e o Rafael estarmos aqui é justamente para ajudar vocês com relação a essas coisas. Porque muitas vezes você compra isso, acredita que isso vai dar certo, não dá certo, e você se frustra ainda mais. Uma coisa que eu gosto de falar e repetir muito para os nossos alunos. Galera, eu tenho 100% de certeza que na Univiçosa, né, você viu toda a matéria cobrada no exame de ordem. Você viu. Porque você viu muito mais além do que aquela matéria que é cobrada no exame de ordem, né? Então, fique tranquilo quanto a isso, né? Você tem condição de se conhecer, de fazer uma autoanálise e montar o seu próprio cronograma de estudo. Então, muito cuidado com esses milagres que são propostos, tá bem? Olha o milagre que eu achei aqui, Roberto.
Penal é melhor que civil e empresarial. Nunca! Pois é, né? Eu costumo falar com os meus alunos, né? Quando eu me refiro ao direito penal, eu chamo de ramo inferior do direito, né? Já Exatamente. quase apanhei na sala dos professores da Ana Paula, da Maria Antonieta, né? Mas isso é. Ana Paula, obrigado pela sua participação, viu? Não, eu gostava muito de estudar penal, mas depois que eu descobri certas coisas do penal, eu parei. Tô brincando. Tô brincando, Não, tô não, brincando. galera. A afinidade é o mais importante dentro do Exatamente. direito, É isso que eu né? ia falar. Esse comentário da professora Ana Paula, nossa professora de Direito Penal, doutoranda em Direito pela Universidade de Buenos Aires, ela deixa muito claro essa posição que a gente está aqui brincando, conversando, que é o quê? Ela é apaixonada com penal, ela, claro que ela vai estudar o penal com muito mais afinco. Eu sou apaixonado com civil. Cara, civil é lindo, maravilhoso. Roberto é apaixonado com empresarial. Então, claro que eu vou montar para mim um quadro de estudo que foque no civil. Eu não teria lógica eu focar, eu falar assim, a prova de segunda fase de penal é mais fácil do que civil, porque tem, sei lá, 10 peças e civil tem 42.500 peças. Tá, mas se eu gosto de civil, eu vou estudar as 42.500 peças muito mais fácil do que as 10 peças de penal. Então, não vai na onda dos outros. Vai na sua. O que você gosta de estudar? Eu gosto de estudar isso. Respondendo a pergunta do Lucas Frederico. O que eu acho dos cursinhos? Cara, tudo que eu acho que te promete alguma coisa que depende de você fazer para um êxito, já não vale a pena ser comprado. Se eu estou te vendendo um curso que depende exclusivamente do seu trabalho para que você seja aprovado, já não vale você pagar o valor. Se eu não tivesse que fazer nada, pegar aqui, plugar um computador na minha cabeça e todo o conhecimento fosse passado por osmose, aí eu compraria. Mas se eu tenho que sentar e algo que eu posso ouvir no YouTube ou pesquisar na internet de como fazer gratuitamente, para mim já não vale a pena ser comprado, tá? Então, assim, a promessa, para mim, ela não serve. Talvez, se tivesse alguma motivação ou algum diferencial, aí pode até ser. Mas eu não gosto, tá? Eu não gosto. Pode falar, Roberto. Tá. Só completando, eu acho que para a gente deixar um pouquinho mais claro isso, que os nossos alunos, né, eu e o professor Rafael, por exemplo, só na Univiçosa já estamos com quase 5 anos, não sei, e a gente tem visto várias turmas, são vários alunos que prestam e nos dão retorno sobre o que eles fizeram para ser aprovado. Vou falar para vocês, eu nunca ouvi alguém chegando para mim falando assim, estudei um cronograma de 90 dias e fui aprovado. Estou falando sério, até hoje eu não escutei isso, tá? Não sei se vou escutar amanhã, tá? Mas ainda não escutei isso. Sempre, né, me falavam o seguinte, olha, realmente eu tive que me dedicar, fiz um estudo dirigido, fiz um estudo focado e consegui a minha aprovação. Tá? Exatamente. Roberta, a Beatriz perguntou aí quais têm mais peso, nós já respondemos essa pergunta. Pode falar. Não, só iria repetir mesmo para a Bia, né, que é ética, direito civil, direito processual civil, constitucional, penal, processual penal, direito do trabalho e direito administrativo. Tá? São essas 8 matérias que têm o maior peso, Bia. Show de bola. Depois a gente manda para vocês os slides, se vocês quiserem. É só mandar um e-mail para a gente. Depois, daqui a pouco, eu ponho o e-mail de novo na tela. Vitória Monteiro, quando seria o ideal para começar os estudos focados na OAB? Bom, Vitória, eu acho que o ideal seria quando você preencher os requisitos, ou seja, a partir do 9º período, e for publicado o edital mais próximo da data que você decida que vai estudar para a prova da OAB. Você não adianta focar desde o 1º período, que você vai deixar de lado outras obrigações do seu curso, ou desde o 6º ou desde o 7º período, você vai deixar de lado outras obrigações do seu curso, vai deixar de usufruir de outras situações do seu curso, e pode ser que na hora que chegue para fazer a prova da OAB, nem exista mais prova da OAB. Ou pode ser que o edital mude completamente, você tenha que
refazer o seu estudo de novo. Claro, durante o curso, você tem que estudar, você tem que focar nas disciplinas e conseguir extrair o máximo que você consegue. Esse livro aqui que eu li ontem, ele fala um negócio que eu gravei, eu acho que eu vou tatuar no meu braço. Ele fala o seguinte: a mediocridade é inaceitável. Claro, então durante o seu curso, você nunca vai querer ser medíocre, você nunca vai querer ter uma nota inferior, nunca vai querer passar colando em tudo. Então, se você faz um curso com excelência, excelência eu digo na medida da sua excelência, o máximo que você conseguir fazer, na hora que chegar na prova, na hora que você chegar no momento de fazer a sua prova da OAB, você vai estar preparado. Então, você vai pegar o edital, vai ler, vai fazer o seu estudo focado nas disciplinas que mais têm afinidade para você e que vão preencher o maior número de questões com o menor tempo possível e você vai passar. Então, acho que o momento ideal é aquele momento que você decide, é isso que eu quero fazer, e vai pegar o primeiro edital que for publicado. E dentro desse período do edital, você foca, de fato, nos estudos. Concorda, Alberto? Ou discorda? Concordo plenamente, Rafa. Concordo plenamente. Vitória, é extremamente importante você se dedicar ao seu curso. Até porque a vida da gente, ela vai mudando, né? Eu já advoguei, parei de advogar, fui lecionar, voltei a advogar, né? Então, as coisas mudam. Então, olha só, eu fui da advocacia à academia, da academia à advocacia. Então, a gente tem que estar preparado para ambos, né? E você tem que estar preparado não só para a prova da OAB na sua vida, né? Pode ser que você queira um concurso, né, para magistratura, mas tudo isso vai fazer parte. Então, durante os 8 primeiros períodos, você tem que se dedicar ao curso. E se dedicando ao curso, como eu já disse, você está automaticamente estudando para a prova da ordem. Pode ter certeza, porque o curso é muito mais amplo do que o que é cobrado na prova da ordem, né? Eu gosto de, às vezes, os alunos não acreditam muito em mim quando eu falo isso, mas se a gente pegar, por exemplo, o Código de Processo Civil, se você pegar, por exemplo, os 50, 60 primeiros artigos do Código de Processo Civil, tá? E você for procurar a incidência que eles são cobrados na prova da ordem, quase zero, tá? Assim, foram uma vez ou outra. Mas, se você, por exemplo, for prestar qualquer outro concurso, esses artigos são extremamente cobrados, né? Aquela parte que trata da principiologia do processo civil. Então, aí que vem aquilo que a gente sempre fala, de um estudo direcionado. Então, a partir do momento que você verificar que você pode fazer o exame, você está inscrita regularmente no 9º ou 10º período do curso de Direito, aí você se programa, né? Tira 4 ou 3 meses antes da primeira fase e se programe para realizá-la, tá? E aí você pode fazer um estudo dirigido. Eu acho que essa é a melhor hipótese. Com certeza, concordo com você. Outra pergunta da Vitória é como lidar com o emocional. Acredito que seja um grande peso, e aí nos remete também à pergunta da Karina, a pergunta dela que fala o seguinte: tenho medo de tentar e não passar na primeira etapa. Acho que o psicológico ficaria abalado para tentar novamente. Olha só, eu fiz 3 vezes. Então, assim, fiz a primeira vez, me achando Ives Gandra, quase passei, mas não passei. Fiz a segunda vez, nem da primeira etapa eu passei, na minha época não tinha repescagem. Fiz a terceira vez, sabendo que era a minha última vez, então eu foquei o máximo que eu conseguia. Então, assim, o que eu fiz de controle emocional? Eu simplesmente deixei de lado os meus insucessos, porque na vida da gente, insucesso é frequente, né? A gente só conta as coisas boas, claro. A gente só conta as histórias de sucesso. Mas por trás de cada história de sucesso existem inúmeras histórias de fracasso. Quando eu estou dando aula para os meus alunos, por exemplo, eu conto os casos dos meus processos que eu tive êxito. Mas eu não contei dos outros 10, 12, 13, 15, 20, 30, 50 casos que eu não tive êxito.
quando eu conto dos meus clientes, eu não conto dos clientes que foram embora, eu conto dos clientes que eu tenho. Então, claro que o sucesso ele é valorizado, mas eu não digo fracasso, mas o obstáculo para se atingir o sucesso, que no caso é a aprovação da OAB, você tem que tratar com absoluta tranquilidade. Vocês não são obrigados a passar na OAB antes de formar. E também não são obrigados a passar na OAB depois que formaram. Com o título de direito debaixo do braço, vocês não necessariamente têm que ser advogados. É bom que seja? Sim, é bom que seja, porque, como eu falei lá no início, vocês vão ter um serviço que ninguém vai tirar de vocês. Vocês vão ter uma ferramenta de trabalho que você pode trabalhar em qualquer cidade que você for e que ninguém nunca vai tirar de vocês. Agora, você não é obrigado a ter isso. Igual o Roberto disse, eu não quero advogar, eu quero ser juiz. Para que você vai fazer prova da OAB? Mas eu preciso de prática. Não, tudo bem. Então você faz a prática. Você faz a prova da OAB. Mas eu preciso, por exemplo, um concurso, eu quero ser técnico do técnico legislativo da Câmara dos Deputados. Você não precisa ter passado na OAB para isso. Mas o salário é ruim. Se 27 mil reais é ruim para você, eu não sei o que seria bom. Então, assim, você não precisa passar na OAB. É bom que passe? Sim. Então, eu acho que o emocional nesse lado é retirar essa carga obrigacional que é colocada na nossa cabeça, né? A gente coloca isso. Eu sou mestre em fazer isso. Eu tenho que fazer isso. Às vezes eu me coloco tantas coisas que eu tenho que fazer, eu acabo esquecendo tudo que eu tinha que fazer. Se eu esqueci o que eu tinha que fazer, eu não tinha que fazer. Entendeu? Ou tem tanta coisa para fazer que algo importante ficou de lado. Então, acho que vocês têm que focar, cara. Você tem que focar. Fala. Essa é uma pergunta constante, né, que a gente tem, e eu acredito que você também já tem escutado isso em sala de aula. Então, a Karine e a Valéria, né? Vitória. E a Vitória. Olha só, eu acho que vai estar muito dentro daquilo que a gente falou para a Vitória. Vitória, você não precisa sofrer antes do tempo. Primeira coisa, né? E segundo, e a Karine, né? Esse medo, né, é natural, mas acredite, todos nós tivemos, né, tudo aquilo que é novo causa medo para a gente. Mas não pense que existe uma pessoa mais corajosa do que a outra. Não tem. Só existem pessoas que agem apesar do medo. E uma coisa que eu acho muito interessante é você tentar focar menos possível nisso, né? A gente sabe que, infelizmente, tem pessoas que são desagradáveis, o tempo todo perguntam para a gente, né? E aí, você já passou na prova da ordem? Se você não passou, você não é advogado. A gente tem a cobrança dentro da nossa própria família, né? Então, assim, o que eu sempre falo, dá para você se afastar um pouco dessa pessoa que te causa essa sensação ruim? Se afaste, né? E tente, ao máximo, evitar essas situações que te deixam com ansiedade. Porque é normal não passar? É normal. Quando eu fiz, eu estava morrendo de medo. A minha irmã mais nova, ela é um gênio, tá? Eu sabia que ela ia passar, que ia ser aprovada com notão. E eu falei, nossa, imagina recebendo a notícia dela passando e eu não passando. Então, mas isso não foi uma coisa ruim, isso foi uma coisa legal, porque me deu mais ânimo, mais gás para poder correr atrás. Então, se você sente vergonha, tente falar o menos possível para as pessoas sobre isso, guarde isso mais para você, né? Tenta entender o que te faz ter medo, né? Lógico que a gente não é psicólogo aqui, mas em muitos casos a gente precisa, às vezes, da ajuda de um psicólogo para poder conter esse medo, esse receio. Já tivemos alunos que fizeram e que deu certo, né? Tem um caso, né, galera? Lógico que eu não vou citar o nome, mas a pessoa, ela não passou nenhum exame, não. Ela não passou em 5 seguidos. Ela fez um tratamento, passou no exame seguinte. Passou no exame seguinte. Ou seja, ela estava colocando uma carga emocional tão forte, né,
que estava impedindo dela manifestar o seu conhecimento. Então, eu acho que é importante você pensar até que ponto isso pode estar te prejudicando e controlar. E o que precisar, a gente está à disposição, né, Rafael? Se quiser conversar, se precisar de ajuda, a gente está aqui para isso. O e-mail está aí na tela aí, ó. Só mandar que a gente tira todas as dúvidas para vocês. Beleza? Outra pergunta do nosso excelentíssimo senhor doutor Eduardo Camelo. Falou o seguinte: muitos não conseguem prestar a OAB enquanto estão no curso. Consequentemente, não terão material para estudar. Diante dessa situação, o que é mais vantajoso, doutrina ou jurisprudência? Veja bem, Eduardo. Material, eu já não concordo tanto com a sua afirmativa antes da sua pergunta. Material, hoje em dia, a gente consegue muito material gratuito na internet. Então, a gente consegue minerar alguns materiais aí na internet e fazer o uso deles de maneira gratuita. Ah, eu não tenho. Me manda um e-mail que eu te mando vários. Beleza? Tenho vários materiais de concurso, de videoaulas e tudo mais. Muitos não conseguem prestar a prova. Beleza. O que eu acho mais vantajoso? Hoje em dia, a jurisprudência é, assim, algo fundamental, né? A gente vê a todo tempo as decisões reiteradas dos tribunais interferindo nas esferas de outros poderes. Então, eu julgo muito importante hoje em dia o estudo aprofundado da jurisprudência. E, a partir dessa jurisprudência, o estudo da doutrina que fundamentou essa jurisprudência. Então, não é um ou outro. É a doutrina a partir da jurisprudência. Por quê? A partir da jurisprudência, você consegue extrair a doutrina que o magistrado utilizou naquela decisão e entender o porquê da fundamentação teórica daquela decisão que foi reiterada. Então, eu acho que, primeiro, a jurisprudência, e a partir dela, passa-se a doutrina. Porque, no direito, a gente bem sabe, existem o ponto de vista majoritário, o ponto de vista minoritário e o ponto de vista eclético, que é uma mistura dos dois. Em todas as disciplinas tem isso. Então, a jurisprudência, se ela foi formada, é porque vários entendimentos já foram feitos anteriormente e aquela jurisprudência se consolidou. Jurisprudência nada mais é do que decisões reiteradas sobre o mesmo assunto. Então, eu aconselharia pegar a jurisprudência e, a partir dela, buscar a doutrina que foi utilizada como fundamentação daquela teoria. Beleza? E você, Roberto? Então, só para trazer uma posição, né, uma outra posição sobre a pergunta do Eduardo. Eduardo, eu acho o seguinte: na verdade, a gente precisa se focar no que a banca cobra. E eu vou ser muito sincero com você. A questão jurisprudencial está mais voltada para a segunda fase da OAB do que para a primeira. Tá? Então, na primeira fase, você resolvendo as questões das provas anteriores, você vai perceber claramente que as questões são baseadas principalmente na letra da lei, né? Ou na lei seca, como a gente costuma dizer no direito, né? Então, eu sempre sugiro que você comece os seus estudos de forma direcionada à leitura da lei, tá? E quando você perceber que lhe falta conhecimento a respeito daquele tema, você procura uma doutrina, né? Ou até mesmo a internet, como o professor Rafael, para você entender sobre aquele tema. Mas não se esqueça, de forma alguma, de leitura da lei, porque as bancas, elas estão focadas na letra da lei, principalmente por causa dos recursos, tá? Porque aquilo que está escrito na lei, via de regra, não vai sofrer um recurso da questão, tá? Então, principalmente nisso. Já para a segunda fase, você precisa de entender um pouco de jurisprudência para poder desenvolver sua peça, tá? Para poder construir as suas teses, e já havia algumas provas, dependendo da matéria, que você precisava, sim, do conhecimento jurisprudencial. Mas isso vai ser mais focado, tá? Então, foque em
lei seca, não tem, né? Foco em resolução de exercício, não entendi, vou na lei, não entendi, vou na doutrina. Não achei na doutrina, vou procurar na jurisprudência. Eu acho que essa deveria ser a ordem do seu estudo. Boa, boa. Vários pontos de vista aí sendo colocados. Isso aqui é bom. Show de bola. Deixa eu ver aqui mais uma. Guilherme despedindo. Aqui, essa. Compensa fazer um levantamento das questões objetivas que a banca FGV mais cobra na prova da ordem e focar mais tempo nas devidas matérias? Lucas, experiência própria. Quando eu passei na terceira vez, eu refiz, se eu não me engano, eu passei no 10º exame da ordem. 10º ou 11º. Muito tempo, hein, cara? 31º. Cara, eu refiz todas as provas anteriores. Onde que eu achei? No site da FGV tem todas, com gabarito. Então eu refiz todas as provas, eu baixei a prova. O que eu fazia? Durante a semana eu estudava, no final de semana, sexta e sábado, eu tirava 5 horas para fazer a prova, como se eu estivesse fazendo a prova em sala de aula, para ser aprovado. E fazia a prova e depois conferia o gabarito. Eu fiz todas as questões. Eu fiz todas as questões do que concurso fechadas. E para a prova aberta eu fiz a mesma coisa. Eu peguei todas as provas abertas e refiz todas as questões abertas e todas as peças processuais que foram cobradas. Refiz todas. Dentro desse estudo, eu consegui identificar várias questões que se repetiam no tempo. Às vezes mudava um nome, às vezes mudava um artigo ou outro, mas as questões elas se repetem. Então, eu, Rafael, entendo que vale muito a pena e esse para mim, é um dos melhores e mais eficazes métodos de ser aprovado na OAB. Repetição leva à perfeição. Eu gosto de tocar violão, gosto de tocar bateria, e para tocar violão e para tocar bateria, a gente tem que fazer o quê? Treinar. Então, a gente precisa fazer a prova. Meus alunos me xingam toda vez que eu dou questões abertas na minha prova. Mas por que eu dou questão aberta na minha prova? Para que eles possam escrever. Na prova da OAB, vocês não vão ter que escrever assim. Vocês vão ter que escrever assim, na munheca. Então, a repetição leva à perfeição. Então, quanto mais exercício você fizer, quanto mais por dentro do banco de questões você estiver, mais fácil e mais rápido você vai conseguir fazer a prova. Então, é aquele negócio, bateu o olho na questão, você não tem nem que ler todas as alternativas para saber qual que é a certa. Você já leu o início dela, matou a questão. 5 horas parece muito, mas não é. 5 horas parece muito, mas não é. Então, quanto mais habituado na resolução de questão você tiver, mais fácil vai ser para você ser aprovado. Quando eu passei, foi desse jeito que eu fiz. Beleza? O que você acha? Com certeza, Rafael, com certeza. Lucas, extremamente importante a feitura das provas anteriores, tá? Você vai aprender a jogar com as regras do jogo, tá? Isso é extremamente importante. Eu, quando fui aprovado, também peguei todos os últimos, acho que foram, salvo engano, eu peguei 12 provas anteriores, estudei todas as 12 provas anteriores minuciosamente, tá? Quando eu peguei a minha prova, tinha questões que eu nem precisava me concentrar direito, porque estava repetindo, tá? Então, eu ia lá e já fazia. Galera, isso é verdade. Vou dar um exemplo aqui, ó, dentro do direito empresarial. Quando cobra, por exemplo, a questão de recuperação extrajudicial, sempre cobra o mesmo artigo. Então, é extremamente importante você, sim, fazer as provas anteriores. Show. Pessoal, por hoje, infelizmente, nós temos que encerrar o nosso papo de hoje, porque os nossos queridos alunos têm prova, têm aula daqui a pouco, e a gente se aproxima do horário de aula deles. Então, galera, não percam a próxima live, a gente vai decidir a data em breve e manda para vocês nas redes sociais. Nos acompanhem lá, me sigam o professor Roberto nas redes sociais, sigam a gente no LinkedIn também, tá beleza? A gente está sempre passando dica para vocês. Siga o curso de Direito da Univiçosa, que todas as lives que a gente fizer vão ser postadas lá no Instagram.
O meu Instagram é professor Rafael Pacheco e o do Roberto é Roberto Viana. Então segue a gente lá, marca a gente nas publicações. Teve dúvida? Manda no direct que a gente responde ou manda no nosso e-mail. Tá aí, rafaelpacheco@univicosa.com.br e robertoviana@univicosa.com.br. Foi um prazer inexorável estar com vocês nessa tarde de hoje. Roberto, muito obrigado pela sua paciência, pelo seu conhecimento e por essa aula aí que a gente teve hoje, viu? Obrigadão mesmo. Professor Rafael, a satisfação é toda minha, né? Muito obrigado a todos que estiveram presentes. E fica o convite para a próxima, né, galera? Vocês perceberam que o tema é extremamente amplo, não dá para a gente esgotar. Já estamos aqui a 1h40, não dá para a gente esgotar, e a gente vai continuar fazendo lives enquanto vocês tiverem dúvidas, tá? Pode mandar para a gente, né? O meu Instagram, como o professor Rafael falou, é Roberto CL Viana. Manda lá, pode mandar o direct, pode mandar o e-mail, que a gente vai estar sempre à disposição para ajudar vocês. Muito obrigado, Rafa. Eu que agradeço. Galera, muito obrigado pela atenção, pela paciência de vocês, e como eu sempre termino as minhas aulas, e hoje não vai ser diferente, desejo a vocês uma excelente semana e cruz, tchau. Que eu sou velho, eu lembro da TV Cruz. Valeu, galera. Falou, gente. Abraço. Fiquem com Deus. Tchau.